Questão 23. Auditor fiscal da Receita da Paraíba. A taxa de juros nominal de 36% ao ano, com capitalização mensal, corresponde a uma taxa efetiva de... Aí ele coloca as opções. Letra A, 9% ao trimestre. A letra B, essa expressão ao bimestre, e assim por diante. Temos que fazer um por um, letra A, B, C, D, E, até encontrarmos a resposta correta. De novo, a taxa de juros nominal, olha a dica, de 36% ao ano, com capitalização mensal. Corresponde a qual taxa efetiva? Dentre as opções apresentadas, não é isso? Primeiríssima coisa que temos que fazer: passar 36% ao ano para meses, utilizando o conceito de taxas proporcionais, como no regime simples, 36 dividido por 12, 3% ao mês. Agora é só converter para trimestres, bimestres, semestres, enfim, dependendo das alternativas, para que a gente encontre a correta. 3% ao mês seria equivalente no regime composto a 9% ao trimestre? Não. Se fosse no regime simples, estaria correto, porque o trimestre possui 3 meses, 3 vezes 3, 9. Mas no regime composto não é assim que convertemos uma taxa para outra. Seria essa quantidade aqui ao bimestre? Não sei, vamos ver. 1 mais a taxa bimestral tem que ser 1 mais a taxa mensal elevado ao quadrado, porque o mês cabe 2 vezes dentro do bimestre. 1 mais a taxa bimestral, portanto, vai ser 1 mais a taxa mensal, que é 1 mais 3 centésimos, elevado ao quadrado. Esse 1 está somando, vai para lá diminuindo, então a taxa bimestral é 1,03 ao quadrado menos 1, o que coincide justamente com o que ele disse no enunciado na letra B. Portanto, a resposta correta é a letra B, não precisamos mais desenvolver o enunciado, desenvolver a questão. Nós dissemos no comecinho deste DVD que seria importante que você tivesse assistido a aula de logaritmos antes desse DVD, porque chegaria um ponto em que iríamos utilizá-los. Sem essa noção de logaritmos, ficaria complicado nós acompanharmos o desenvolvimento da questão. Então, se você não tem uma familiaridade ainda com os logaritmos, recomendo que você dê uma olhadinha na nossa aula de logaritmos e aprenda passo a passo, mastigadinho. Eu resolvo mais de 50 questões sobre esse assunto, e aí você depois retorna a este DVD desse ponto aqui, porque vamos utilizar bastante daqui por diante os logaritmos. Fazendo um breve resumo, caso você já tenha familiaridade com eles, das propriedades operatórias, para nós utilizarmos daqui a pouco. A primeira, o logaritmo de um produto, logaritmo de A vezes B, numa base C qualquer, você pode abrir esse produto como a soma dos logaritmos de cada fator. Logaritmo de A vezes B é o log de A mais o log de B, claro que na mesma base, na base C. A segunda propriedade, como a divisão é o inverso da multiplicação, se você abre a multiplicação somando, vai abrir a divisão subtraindo. É o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador, evidentemente ambos na mesma base original, base C. A terceira, talvez a mais utilizada, é o logaritmo de uma potência, logaritmo de A elevado a B. O expoente, o B, sai da posição original dele e vai para frente do logaritmo, multiplicando-o. Como assim? Logaritmo de A elevado a B numa base C qualquer. O B vem aqui para frente, multiplicando o logaritmo do A na base C. Tá certo?
E por último, o logaritmo de um número numa base que corresponde ao próprio número é igual a 1. Isso porque, por definição, a elevado a 1 é o próprio a. Ok? Feito esse resumo, vamos então à questão 24, que é do concurso de contador do Rio de Janeiro. É uma questão mais de logaritmo do que de matemática financeira propriamente dita. O tempo necessário para que R$ 2.200, empregados à taxa de 20% ao mês, com juros capitalizados mensalmente, então não tem que fazer nada, já está tudo certinho, taxa de 20% ao mês, capitalização mensal, para que esse capital quadruplique o seu valor. Está compreendido entre letra A, 7 e 8 meses, letra B, 8 e 9 meses, letra C, 9 e 10 meses, letra D, 10 e 11 meses. De novo, o tempo necessário para que R$ 2.200, empregados à taxa de 20% ao mês, com juros capitalizados mensalmente, quadruplique seu valor, está compreendido entre... Ele informou o logaritmo de 2 igual a 0,3 e o logaritmo de 3 igual a 0,47, ambos na base 10. Vamos lá com calma. Se você tem um capital de R$ 2.200, ele deve ser quadruplicado, então o montante ao final daquele prazo será 4 vezes o capital, 4 vezes R$ 2.200, 4 vezes o C de capital. Na fórmula montante, que é o quádruplo do capital, que é 4 vezes o C, vai ser o próprio capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. A taxa é 20%, 0,2 mais 1, 1,2. Cancelando C com C, vai ficar 4 igual a 1,2 elevado a n. Repare que o capital de R$ 2.200 é desnecessário, porque se o montante é 4 vezes o 2.200, ou seja, 8.800, nós iríamos aqui simplificá-lo da mesma forma. Ficaria 4 de um lado e 1 do outro. Tá certo? Então ele informou o 2.200 só para a gente perder tempo. Então 4 igual a 1,2 elevado a n. Como a incógnita está num expoente, para a gente poder calcular o seu valor, teremos de lançar mão de logaritmos tanto de um lado quanto do outro. Então, o logaritmo decimal do 4 é igual ao logaritmo decimal do 1,2 elevado a n. Logaritmo decimal, por convenção, poderia ser o logaritmo em qualquer base. Como quase sempre a base é 10, ela nem precisa ser escrita, nem precisa ser expressa. Então, não aparecendo a base aqui, de forma explícita, é porque a base é igual a 10. Logaritmo decimal, conforme certamente você já sabe. Pela terceira propriedade de logaritmos, esse n vem para frente do log ou multiplicando. Então vai ficar log de 4 igual a n vezes o log de 1,2. 1,2, que é a mesma coisa que 12 décimos. 12 sobre 10, não é isso? Então, essa quantidade, log de 12 décimos, por estar multiplicando n, vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar n igual a log de 4 dividido pelo log de 12 décimos. O 4, por sua vez, é 2 elevado ao quadrado. E aqui temos o logaritmo de uma divisão, de uma fração. Segunda propriedade, vai ficar o log do numerador, que é o 12, menos o log do denominador, que é o 10. Esse 2 novamente pode vir para frente do log ou multiplicando. 2 vezes log de 2 sobre log de 12 menos log de 10. O 12, decompondo em fatores primos,
é 2 ao quadrado vezes 3. E o log de 10 na própria base 10, quarta propriedade, é igual a 1, já que 10 elevado a 1 é o próprio 10. Aqui, nesses parênteses, nós temos uma multiplicação, que podemos abrir através de uma soma, primeira propriedade de logaritmos. Vai ficar, portanto, embaixo o logaritmo de 2 ao quadrado mais o logaritmo de 3 menos 1. Esse 2, como em cima do numerador, vem para frente do log ou multiplicando. Vamos ter 2 vezes log de 2 sobre, novamente, 2 vezes log de 2 mais log de 3 menos 1. Pronto. Agora é só trocar os valores. Log de 2, 0,3, foi informado pelo enunciado. Log de 3, 0,47. Efetuando as contas, você vai obter aproximadamente 8,57 meses. Ou seja, é um prazo compreendido entre 8 e 9 meses. Seria a letra B de bola nesse exercício. Quer dizer, uma questão de financeira, onde ele usou as 4 propriedades de logaritmos. Multiplicação que ele abriu somando, divisão que ele abriu diminuindo, logaritmo da potência, que o expoente vem para frente do log, multiplicando o log, e o logaritmo de um número que coincide com a própria base, no caso, o logaritmo de 10 na base 10, que é igual a 1. Para quem assistiu à nossa aula de logaritmos, todo esse processo aqui é manjado. Nós resolvemos diversas questões desse tipo, então não é nenhuma novidade para nós. Agora, para quem não tem esse conhecimento anterior, realmente fica bastante complicado. Por isso, mais uma vez, eu reforço o convite para que você dê uma olhadinha no nosso DVD de logaritmos. Questão 25 é muito parecida com a anterior, embora mais simples. Determinada quantia é investida a taxa de juros compostos de 20% ao ano, capitalizados trimestralmente. Para que tal quantia seja duplicada, deve-se esperar quantos trimestres? De novo, determinada quantia é investida a taxa de juros compostos de 20% ao ano, capitalizados trimestralmente. Para que tal quantia seja duplicada, deve-se esperar quantos trimestres? Beleza. 20% ao ano, capitalização trimestral é uma taxa nominal, a efetiva, dividindo 20 por 4, 5% ao trimestre, já que o ano possui 4 trimestres, não é isso? Se ele quer que a quantia seja duplicada, o montante tem que ser o dobro do capital, não é isso? Portanto, 2 vezes o capital é igual ao próprio capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada a n. Essa é a questão número 25 e em todas elas nós utilizamos a mesma fórmula. Montante igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevada a n. Podemos cancelar C com C, como fizemos na questão anterior. Vai ficar 2 igual a 1,05 elevado a n. Logaritmo do 2 igual ao logaritmo do 1,05 elevado a n. O n, portanto, vem para frente do log ou multiplicando. Vai ficar log de 2 igual a n vezes log de 1,05. Ele está multiplicando, vai para lá dividindo. N igual a log de 2 sobre log de 1,05. Ele não informou nem o valor do log de 2, nem o valor do log de 1,05. É só para assustar mesmo, é só para você pensar que a questão é difícil, quando na verdade não é. Questão 26. Tribunal de Contas da União. Deseja-se comprar um bem que custa X reais, mas dispõe-se apenas de 1/3 desse valor. A quantia disponível é, então, aplicada em um fundo de aplicações financeiras, a taxa mensal de 26%, enquanto que o bem sofre mensalmente reajuste
de 20%. Considere as aproximações. Log de 3 na base 10 igual a 0,48, log de 105 na base 10 igual a 2,021 e log de 54 centésimos na base 10 igual a menos 0,27. Sendo assim, qual o número mínimo de meses de aplicação necessário à aquisição daquele bem? Novamente, deseja-se comprar um bem que custa X reais, mas dispõe-se apenas de 1/3 desse valor. O capital que eu disponibilizo no momento é de X sobre 3 reais. O bem custa X. A quantia disponível é então aplicada em um fundo de aplicações financeiras à taxa mensal de 26%, enquanto que o bem sofre mensalmente reajuste de 20%. Sendo assim, o número mínimo de meses de aplicação necessário à aquisição do bem será de... Você deseja adquirir um bem que custa X reais e que é valorizado a taxa de 20% ao mês. A cada mês que passa, ele aumenta 20% em relação ao seu valor. Hoje você disponibiliza de apenas X sobre 3 reais. Então você aplica esse dinheiro em um fundo que rende 26% ao mês. No final de alguns meses, o capital que você aplicou a uma taxa maior vai acabar ficando pelo menos igual ao valor do bem, mesmo você considerando o reajuste dele de 20% ao mês. Vai ficar maior ou igual ao valor daquele bem. Ele quer saber justamente o número mínimo de meses em que a igualdade vai acontecer. O capital reajustado de 26% ao mês durante N meses vai ser igual ao bem que custa X, reajustado 20% ao mês também durante N meses. Então, no final de N meses, o bem que custa X vezes 1 mais a taxa, ou seja, 1 mais 20%, 1 mais 0,2 elevado a N, vai valer a mesma coisa que o capital que você investiu hoje, vezes 1 mais a taxa, 1 mais 0,26, também elevado a N. Ok? Eu posso cancelar o X com o X, o 3 que está dividindo vem para cá multiplicando. Vai ficar 3 vezes 1,2 elevado a N igual a 1,26 elevado a N. Agora o passo mais importante. Eu vou jogar o 1,2 elevado a N para o outro lado dividindo. Vai ficar 3 igual a 1,26 elevado a N dividido por 1,2 elevado a N. Agora a gente vai precisar lembrar de uma regrinha das potências muito importante. Eu estou aqui dividindo potências de bases diferentes, porém com o mesmo expoente. Eu posso fazer o seguinte: primeiro dividir as bases, 1,26 dividido por 1,2, que vai dar 1,05, e agora elevar o quociente ao expoente comum, que é o n. Por exemplo, 10 elevado ao cubo dividido por 5 elevado ao cubo. Eu posso dividir primeiro 10 por 5, que dá 2, e aí sim pegar o 2 e elevar ao cubo, que dá 8. A conta fica mais fácil de ser feita assim, não é verdade? Então, vamos ficar com 3 igual a 1,05 elevado a n. Como a incógnita está num expoente, nós vamos precisar lançar mão de logaritmos. Logaritmo do 3, na base 10, é igual ao logaritmo do 1,05 elevado a n. Já sabemos que o n sai da posição inicial dele e vem para a frente do log, multiplicando o próprio logaritmo de 1,05, não é isso? Esse logaritmo de 1,05 na base 10 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Lembrando que 1,05 é 105 sobre 100.
é 105 centésimos, não é isso? Então, o logaritmo de 105 centésimos pode ser aberto, entre aspas, dessa maneira. Logaritmo de 105 menos o logaritmo do 100. Agora, algo importante. O logaritmo do 100 na base 10 é igual a 2, porque 10 elevado ao quadrado vai dar justamente o 100, não é isso? E o logaritmo de 1,05, conforme já comentamos, é o logaritmo de 105 centésimos. Agora é só substituir os valores que ele forneceu no enunciado. O logaritmo de 3 é 0,48, o log de 105 igual a 2,021, menos 2 inteiros, que é o log de 100. Efetuando os cálculos, você vai encontrar um valor aproximado de 23 meses. Quer dizer, no final de 23 meses, o valor do capital que você dispunha hoje, x sobre 3, reajustado à taxa de 26% ao mês, vai ser igual ao valor do bem, que hoje é x, reajustado 20% ao mês.